dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá para hoje nossa aula de português, certo? Vamos fazer a nossa atividade lá do livro de português na página 72 a página 75. Nós vamos estar fazendo a leitura, ok? Então, vamos começar lá. Mar, praia, ilha, casas na encosta, montanha e mata. Cidade maravilhosa. Um paraíso essa paisagem. Quem não gosta? Uma beleza, de qualquer ponto de vista. Gente de toda cor e tamanho, cada um com seu jeito e em seu lugar. Um menino lá no alto do morro, outro menino lá do alto do prédio. Cada menino um cisco de nada, um ponto à toa. Uma criança pequena, quase perdida, numa cidade partida. Não olhavam um para o outro, só viam a vista. Céu azul, mata verde, ruas de carros e gente, mar toda hora diferente. Paisagem de paraíso, cheia de cores, planos e pontos. A paisagem via à vista também, a cidade, o prédio e o morro. Os meninos nem sabiam, mas eram à vista de alguém. Um soltava pipa no azul sem fim, o outro andava de bicicleta no jardim. Um saía para a escola, o outro entrava no carro. Um voltava e ia para a rua, o outro ficava no quarto. Os dois tinham amigos, batiam bola. Os dois sonhavam sonhos, curtiam um som, imaginavam um mundo bom. Um na quadra, lá na altura, o outro na varanda, na cobertura. Um e outro, cada um bem isolado, cada um para o seu lado. Mas um dia os dois se viram, quando olhavam o mesmo mar, bem na mesma direção. Mudaram o ponto de vista. Um viu o outro feito irmão. Um dia de maré cheia, de ressaca, onda batida, comendo a faixa de areia entre o mar e a avenida. Hoje nem dá futebol, disse um desapontado. Está bom é para surfar, falou o outro animado. Quer prancha? Posso emprestar. Esse poema foi escrito por Ana Maria Machado, tá? E ele retrata a realidade de dois meninos, certo? O ponto de vista de dois meninos. Como ele fala lá no texto, um mora onde, né? Eles moram em lugares diferentes na mesma cidade. Então, para que a gente consiga fazer as atividades referentes a esse texto, a gente precisa conhecer um pouquinho essa cidade do qual está sendo falado, que é o Rio de Janeiro, né? Ali quando fala cidade maravilhosa, cidade maravilha, paraíso. Então, a cidade do Rio de Janeiro é conhecida como a cidade maravilhosa, mas também ela não é tão maravilhosa assim para tudo. É conhecida também por um lugar que tem muitas desigualdades sociais. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho umas fotos lá do Rio de Janeiro, tá bom? Então vejam aí, ó. Nessa primeira foto aqui, ó, que vocês estão vendo, olha lá, ó, tem prédios bem grandes aqui, mas olha aqui no canto também. Então é um morro, tem muitos morros por lá, né? E olha essas casas aqui. Será que elas são do mesmo jeito que aquelas que são lá dos prédios? Será que é a mesma classe social que dividem o mesmo cenário? Então, a paisagem linda e maravilhosa, ela também vê essas duas realidades. Olha lá, ó, quando fala que os dois batiam bola, um lá em cima na quadra, né? Então, lá nessas comunidades do morro, também tem quadra, também tem
os seus atrativos, tem as suas áreas de lazer, mas não sei dizer para vocês se é a mesma área de lazer que as pessoas que moram nesses prédios aqui frequentam, certo? Olha lá, ó, mais uma, ó, prédios de um lado que representam uma cidade desenvolvida, representam uma cidade muito bonita, e do outro lado é as casas bem simples da comunidade ali do morro também. Então aqui, ó, fica bem destacado. Olha como que é aqui, ó, os prédios. Será que esses daqui são prédios simples? Olha, tem piscina em cada um dos andares. Será que quem mora nesses prédios aqui é da mesma classe social, tem as mesmas condições que essas pessoas que moram aqui na comunidade? Então, ó, por isso ele diz ali uma cidade dividida, certo? Dois pontos de vistas diferentes. Um vai estar olhando dessa casa aqui e o outro vai estar olhando deste prédio aqui. Então, reparem que será que a vida que as pessoas levam aqui nesses prédios, nessa condição de vida, é a mesma que as pessoas que moram aqui nessas casinhas da comunidade? Então, essa é uma foto bem característica que retrata bem o que a gente chama de desigualdade social, tá? E olha lá, ó, essa daqui então dá para ver melhor ainda os dois pontos de vista que os meninos têm do mar, porque os dois veem o mar. Lembram lá que ele fala que o mar, que eles viam o mar, que eles tinham essa paisagem bonita da sua casa, né, do seu cenário. Então, um olha da janela do prédio, lá do alto da janela do prédio, e o outro olha lá do alto do morro. Então, a realidade é bem diferente, mas a paisagem que os dois veem é a mesma, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade na página 77. Vamos lá? Então, pega aí a atividade e vamos colocar lá. Na página 76, desculpa, prof. errou. Na sua opinião, por que o título do texto é pontos de vista? Então, o que a prof comentou com vocês ali? Por que vai ser o título do texto é pontos de vista? Isso, essa é tranquilo de fazer, né? Então, você vai responder aí no seu livro. A resposta é pessoal, cada um faz a sua, tá? Mas a prof daqui a pouco vai passar algumas sugestões de resposta, mas eu quero que primeiro vocês pensem, combinado? Número 2. A realidade vivida pelos dois garotos é a mesma? Será que eles vivem as mesmas realidades? Será que quem mora naquele prédio vive a mesma coisa que quem vive lá na comunidade? Será que são as mesmas? Sim? Explica por quê. Não. Explico por quê também. Por que vocês acham que sim, por que vocês acham que não? De que maneira que você descobriu isso? Lá no texto, lá no poema. Lembrando, vocês têm esse poema aí no livro de vocês. É só voltar no texto que dá para responder, certo? Número 3. Nós já vamos ver se ficou certo as respostas. Vai pausando o vídeo da prof. Pausa lá, prof explicou número 1. Pausa, responde. Número 2. Pausa, responde. Vamos fazer a número 3? Você faz o seu, pausa, responde e depois confere se ficou certo ou não as respostas, ok? Eu não quero respostas iguais, idênticas às minhas, ok? As minhas são a ideia do que você vai escrever. Mas não tem como ter ficado tudo igualzinho, a não ser verdadeiro e falso, né, gente? Verdadeiro e falso vai ficar igual. Mas eu quero que vocês pensem primeiro. Combinado? Então vamos lá, número 3. O texto ponto de vista é um poema, certo?
Pensando nele e no que você sabe sobre poemas, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então você já conhece um poema, você conhece poema lá desde o primeiro aninho, desde o infantil 5, você já sabe o que é um poema, certo? Então agora nós vamos parar para pensar neste poema que nós lemos. Então, o que você sabe sobre o poema? Você sabe que ele tem versos, que ele tem estrofes, certo? Que ele tem rimas, né? Foi trabalhado no programa da TV durante esta semana. Ontem mesmo foi feito, né? Falado sobre poemas, sobre rimas, certo? E então vamos lá. Verso é cada linha do poema. Será que é? Cada linha do poema é um verso. Pensa aí e coloca, verdadeiro ou falso. Já vamos conferir. Verso é cada conjunto de linhas do poema. Será que verso é aquele pedaço todo, aquele conjunto de linhas do poema? Pensa aí. Responde. O agrupamento de versos chama-se estrofe. Então, aquele pedaço, aquele conjunto de linhas, o agrupamento de versos chama-se estrofe. Então, aí você tem duas informações. Você sabe que cada linha vai se chamar verso e que o agrupamento chama-se estrofe. Se for verdade isso, você coloca verdadeiro. Se for falso, você coloca falso. O poema que nós lemos agora, o ponto de vista, não tem rimas. Não tem nenhuma rima. Veja lá, verdadeiro ou falso. Próximo. A separação entre as estrofes é indicada por um espaço maior entre uma estrofe e a outra. Então, entre a separação das estrofes, tem um espaço maior entre elas. Verdadeiro? Falso. Próximo. O poema tem ritmo. Então, quando você lê, você vai lendo em um certo ritmo. Ou não? Acho que não tem nada a ver. Marca aí. E a última. Todo poema apresenta rimas. Será que todo poema apresenta rimas? É obrigatório ter rima no poema? Ou é uma característica que pode ter no poema? A maioria tem, mas não necessariamente precisa ter em todos os versos. Fez? Terminou? Vamos conferir então as 3 primeiras questões. Então, na minha opinião, o título do texto é ponto de vista. Por quê? Porque cada um dos meninos via a cidade de uma forma diferente, de um lugar diferente, de acordo com a realidade deles. Então, essa é a minha opinião sobre o título do texto, ok? Minha opinião. Você pode ter tido uma opinião diferente. Você vai me mostrar depois por fotinhos, você vai me mostrar o que você fez, ok? Número 2. A realidade vivida pelos 2 garotos é a mesma? Explique. Então, a sua resposta tem que ser parecida com a minha. Não, não são. A realidade não é a mesma. Um mora no morro, em uma comunidade, e o outro em um prédio, próximo à praia. Aquilo que nós vimos lá naquela foto que a prof mostrou, certo? Vamos lá, para conferindo o verdadeiro e falso. Verso é cada linha do poema? Sim, cada linha do poema é um verso. Bom, se eu sei que verso é cada linha do poema, automaticamente eu sei que versos não é cada um do conjunto de linhas do poema, né? Então, verso é cada conjunto de linhas do poema? Não, é falso. Porque o conjunto de linhas do poema, o agrupamento de versos, chama-se estrofe. Verdadeiro. O poema que nós lemos não tem rimas? Falso, ele tem. Ele tem rima. Não são em todos os versos, mas tem. A separação entre as estrofes é indicada por um espaço maior?
Sim, é dessa maneira que eu sei que acabou uma estrofe e começou a outra. O poema tem ritmo? Sim. Por isso você usa as rimas, porque ele fica mais. Você ouve melhor ele tem um certo ritmo na leitura. E todo poema apresenta rimas? Não. Nem todo poema apresenta rimas. Ele pode apresentar? Pode. E pode não ter rima? Pode, mas ele tem que ter sentido, ok? Vamos para a próxima. Analise a estrutura do poema ponto de vista e responda as perguntas abaixo. O poema é dividido em estrofes. Quantos versos tem em cada estrofe que você leu? Então, veja lá. Volta lá no texto e vamos lá. Quantos versos tem em cada estrofe que você leu? Pausa o vídeo, volta lá, responde primeiro e depois você continua, certo? No poema há palavras que rimam. Utilize lápis de cores diferentes para pintar as rimas em cada estrofe. Então, você vai lá no poema e você vai pintar. No seu livro mesmo, você vai pintar as rimas, ok? Quando você pintar todas as rimas, quando você observar, você vai perceber se todas as estrofes apresentam rima. Será que todas as estrofes apresentam rima? Sim ou não? Então, essa é bem fácil de responder. Sim ou não? Beleza? Vamos conferir a número 4, se vocês fizeram todinha ela, se ficou igual a minha. Então, olha lá. No poema, vejam que ela não tem uma regularidade na quantidade de versos em cada uma das estrofes. Então, na primeira estrofe, tem 6 versos. Na segunda estrofe, já tem 10 versos. Ai, mas olha lá na terceira, só tem 3. Na quarta, tem 9. Na quinta, tem 6. Na sexta estrofe, tem 6 versos. E na última estrofe, tem 11 versos. Beleza? Conferiu aí? E o que vocês já perceberam no poema? Todas as estrofes apresentam rima? Não. Não são todas. E também não precisa apresentar rima para que seja um poema, ok? Vamos lá. Número 9. Não precisa terminar todas as atividades, não precisa fazer o número 6, 7 e 8, tá bom? Não precisa, só aquelas que a prof falou agora para vocês, tá bom? E vamos lá para a página 78 do livro para fazer o número 9, 10 e depois o 11, ok? Vamos lá. O poema lido narra uma pequena história e os versos abaixo mostram pela primeira vez os personagens principais dessa história. Então, quem são os personagens dessa história? Quem que serão? Um menino lá no alto do morro, outro menino lá do alto do prédio. Quem são os personagens principais dessa história? Pensa aí, essa tá muito fácil. Letra B. Como eles são chamados? Vejam, as respostas deste número 9 estão somente nesses versos aqui. Um menino lá no alto do morro, um outro menino lá do alto do prédio. Vocês só precisam desses 4 versos para responder o número 9, ok? Então, nossa, tem que voltar lá no poema, professor, é muito grande para ler. Só esses 4 versos, tá bom? Então, como que eles são chamados? De que jeito que essas crianças estão sendo chamadas aqui? Meninos? Não, mas meninos são os 2. Como que a gente diferencia cada um deles? Como é que eles estão sendo chamados? E letra C, o que se destaca a respeito deles? Nesses primeiros versos em que aparecem, o que você descobriu sobre esses meninos aqui nestes versos? Pausa o vídeo, responde e depois continua. Vamos lá conferir, pessoal? Vamos lá ver o que deu certo?
Quem são os personagens principais? Dois meninos que moram na mesma cidade. Então, os personagens dessa história são esses dois meninos. Como que eles são chamados? Eles não são chamados por nome nenhum. Então, não é o João e o José. Eles só são meninos, mas eles têm termos. Um e outro. Lembram da atividade que vocês fizeram, que tinha lá, que ele falava do lá e cá? E a gente teve que se orientar onde que era o lá e onde que era o cá? Então, aqui os meninos são chamados de um e outro. E essa é a diferença entre eles. O que se destaca a respeito deles? Que um deles mora no alto de um morro e o outro mora no alto de um prédio. Simples assim. São essas informações que nós temos aqui nesses 4 versos. Próxima atividade. Próxima página. Número 10. Continue observando o modo como os meninos são retratados no poema. Então, o poema continua contando sobre esses meninos. Vamos reparar no quê? Então, você vai voltar lá no seu poema, reler a 4ª, 5ª e a 6ª estrofe e você vai copiar. Cópia. Você vai copiar exatamente como está no texto. Beleza? Os trechos em que? Então, você vai voltar lá na 4ª, 5ª e 6ª estrofe e você vai encontrar onde que você consegue saber, onde que o leitor fica sabendo que os meninos estão distantes. Quando você volta lá no texto, tem uma parte que diz que eles estão distantes. Como é que você ficou sabendo que eles não estão juntos, não estão no mesmo lugar? Pensa aí, volta no texto e responde. Como que você... Letra B. Como que você ficou sabendo? Como que são apresentadas as pistas de que os meninos vivem realidades diferentes? Como que você percebe que eles não é a mesma resposta da letra A, tá? Então, vejam lá, nessas 3 estrofes ali, como que você percebe que eles têm realidades diferentes, tá? E letra C, como que é possível entender que os meninos gostam de coisas parecidas, que apesar de eles estarem distantes, apesar deles viverem realidades diferentes, tem uma hora que eles gostam da mesma coisa. São meninos que gostam das mesmas coisas, separados apenas pela realidade entre eles. Vai lá, pausa o vídeo, volta no texto e aí a gente vai conferir, beleza? Vamos lá. Como que o leitor fica sabendo que os meninos estão distantes? No trecho, quando está escrito lá, não olhavam um para o outro. Ou você pode ter, veja que tem um ponto e vírgula. Então, o que quer dizer esse ponto e vírgula? Que pode ser outro trecho. Você não precisa ter colocado esse, você pode ter colocado esse outro. Cada um bem isolado, cada um para o seu lado. Quando você fala que está bem isolado, cada um para o seu lado, você sabe que vai estar distante, certo? Letra B. Precisa colocar os dois, prof? Não, um só tá ótimo, tá bom? Se você não colocou esses versos aqui, aí o seu está errado. Ou esse ou esse. Como que são apresentadas pistas que os meninos vivem em realidades diferentes? Então, veja, tem vários locais. Um soltava pipa no azul sem fim, o outro andava de bicicleta no jardim. Se um estava soltando pipa no azul sem fim e o outro de bicicleta no jardim, eles estão no mesmo lugar? Eles vivem a mesma realidade? Não. Outra, um saía para a escola, o outro entrava no carro. Qual será que entrava no carro e qual que saía para ir para a escola? Certo? Pensa lá. Um voltava e ia para a rua, o outro ficava no quarto. Então vejam, sair e ir para a rua e o outro só ficava no quarto. Então eles vivem realidades distintas. Outra possibilidade, um na quadra, lá na altura, o outro na varanda, na cobertura. Cobertura tem o significado aí no livro, tá? Dá uma lidinha aí o que significa essa cobertura, que não é a cobertura do bolo, hein? Tá bom?
Letra C, os meninos gostavam de coisas parecidas. Nos versos que diz assim: os dois tinham amigos, batiam bola. Então, os dois tinham amigos, os dois batiam bola. Outra possibilidade, os dois sonhavam sonhos, curtiam um som, imaginavam um mundo bom. Então, veja, eles faziam a mesma coisa, certo? Corrige e vamos lá para o número 11, página 79. Releia a estrofe final do poema. Mas um dia os dois se viram, quando olhavam o mesmo mar, bem na mesma direção. Mudaram o ponto de vista. Um viu o outro feito irmão. Um dia de maré cheia, de ressaca, onda batida, comendo a faixa de areia entre o mar e a avenida. Sabe quando o mar tá bravo? Que ele bate bem forte assim? Então, tem a faixa de areia e a avenida, né? A rua que passa bem em frente ao mar, ali chamam de avenida. Então, o mar estava até lá em cima. E eles estavam olhando a mesma coisa. Aí, o que acontece ali? O que significa esse tracinho aqui? Indica fala, além do que está escrito aqui, ó, disse um, falou o outro. Então, eles vão conversar. Hoje nem dá futebol, disse um desapontado. Está bom para surfar, falou o outro, animado. Quer prancha? Posso emprestar. Então, letra A. Onde os meninos se encontram? Ah, essa tá muito fácil. Onde é que eles se encontraram? Qual é esse lugar? Letra B. O que fez os meninos mudarem seu ponto de vista? Por que eles mudam a ideia que um tem do outro? E letra C. O que aconteceu quando eles mudam de ponto de vista? O que mudou? Está escrito ali no texto. Vamos lá, todo mundo tentando fazer. Pausa o vídeo, responde, depois confere. Beleza? Respondendo lá, vamos conferir. Os dois meninos se encontram na praia. Onde que você está vendo o mesmo mar? Na praia. Então, se tem mar, eles estão na praia. O que fez os meninos mudarem seu ponto de vista? Eles olharem o mesmo mar, na mesma direção. Eles estão olhando a mesma coisa, no mesmo lugar, e eles mudam o ponto de vista deles, que eles não estão mais em realidades diferentes. A partir dali, eles estão olhando para a mesma coisa. Eles estão como iguais ali na praia. E o que acontece quando eles mudam de ponto de vista? Onde não estão vendo só a sua realidade lá, eles encontram uma mesma direção. Então, eles se viram como irmãos, ó, mudaram o ponto de vista. Um viu o outro feito irmão. Quando a gente vê alguém como irmão, a gente se aproxima, a gente cria uma amizade, certo? Então, moçadinha, feita a nossa atividade de português de hoje, feita a nossa atividade de português da terça-feira, corrigida, auxiliado a fazer, não é muita coisa, as respostas são bem curtas, a prof leu o texto, interpretou com vocês, mostrou imagens, então quero ver as fotos dessas atividades mandadas para a prof quando vocês terminarem, beleza? Fotinho, não esquece, não deixa de fazer atividade, não deixa de acumular, não deixa acumular as atividades para fazer, porque senão depois dá muito trabalho. Beleza, pessoal? Então, ó, beijo para vocês, se cuidem, façam as atividades, tá bom? E, ó, manda um beijo bem gostoso pra prof, que eu tô com saudade de todos vocês. Combinado? Beijos, tchau!